Bem, pessoal, bom dia, obrigado aí pela presença de vocês. Acho que o intuito desta CEI é o quê? É uma resposta à população. O nosso prefeito no começo de janeiro esteve lá no cemitério e encontrou um local lá desumano, sem respeito à memória das pessoas, sem respeito às famílias de Diadema. E diante de tudo, veio noticiado por todos vocês aqui das mídias locais, regionais e até mesmo das mídias nacionais. Então, diante de tudo isso, nós já estávamos estudando uma proposta de SEI internamente entre a nossa base e também o governo. E aí, na quinta-feira, né, a oposição citou essa questão de abertura de SEI, enfim. E aí nós entendemos que era o momento de que nós pudéssemos abrir mesmo, né? Hoje a casa, o regimento diz que a gente precisa de 7 assinaturas para fazer uma abertura de SEI. Hoje nós temos 6 assinaturas, porém agora a minha equipe está descendo agora também com toda a documentação. Eu fiz a abertura do processo eletrônico e agora eu estou anexando toda a justificativa de abertura de SEI. Então também vocês vão ter em primeira mão esse documento que está descendo agora, que contém imagens de como foi encontrado o cemitério, que contém denúncias de todas essas questões e que nós vamos apresentar aos colegas vereadores e às duas vereadoras aqui da casa para que seja uma questão da Câmara Municipal. Ou seja, aqui não se trata de revanchismo, não se trata de vingança política, se trata de uma resposta ao povo de Diadema e que todos nós precisamos dar resposta porque todos nós fomos eleitos vereadores e vereadoras para que a gente possa cuidar da cidade, fiscalizar. Esse é o papel principal desta casa. Então eu conto aí com a participação de todos os vereadores desta casa. Como eu disse, não é uma SEI do governo Taca, é uma SEI do vereador Juninho e que vai de encontro com a nossa base de vereadores governistas, mas que eu também quero agora dialogar com todos os vereadores para que a gente possa ter unanimidade desta questão e que a gente faça essa SEI, e não uma SEI política. Não se trata de terceiro turno, se trata de mais uma resposta à sociedade diademense. Então, só para entender, qual que é o tamanho da abrangência que você pretende investigar com essa SEI, de período, e o que exatamente você pretende investigar? Na verdade tem os períodos regimentais, que nós estamos estudando quais são, né? E dentro disso aí, se a gente entender, se de fato for aprovada a SEI, e a gente entender que a gente precisa de mais um período a gente pede uma renovação deste prazo, né? A ideia aqui, cara, é entender o que está acontecendo, ter acesso aos documentos, fazer uma investigação mais a fundo para que a gente possa ver o que está acontecendo e tem questões que a equipe está trazendo aí para que a gente possa, de fato, dar uma resposta. A questão é essa, que é dar uma resposta à sociedade e se tiver alguns culpados, que sejam punidos, né? Aqui não é nada, como eu disse, político, é uma questão mesmo de responsabilização. Você mencionou que tem 6 assinaturas já, são... Na verdade não tem nenhuma assinatura, porque falta a documentação, que eu vou ser anexada agora, já tá pronta, a equipe vai estar trazendo aqui também para vocês terem conhecimento, e a gente somos um bloco do governo, que são 6 assinaturas. O regimento fala que precisa de 7 assinaturas. Contando com a oposição que já se manifestou. Então, vamos ver, né? Porque já teve o spoiler do vereador que falou na tribuna que se for para apurar os 40 dias, ele topa. Se for para apurar o conjunto todo, ele não topa. Né? Essa é uma matéria do Diário hoje, inclusive. Então, assim, por último, saudando novamente a presença do prefeito, mas já se passaram 30 dias. 30 dias do seu governo, 30 dias de um governo que eu não defendi na rua, que eu não apoiei, mas que já disse por diversas vezes, e não preciso ficar reproduzindo isso nos 4 cantos da cidade. Todo e qualquer projeto que for projeto de interesse da população de Diadema terá o nosso apoio. Todo e qualquer projeto que coloque em risco o que eu acabei de falar aqui agora, que são conquistas históricas, ou que a gente tenha que abrir mão de defender os interesses de minorias, eu irei me colocar contrário. E não irei me colocar contrário do contra pelo contra. Irei me colocar com argumentação, com debate, com fundamentação,
e, principalmente, de maneira respeitosa. Agora, nós não podemos, depois de 30 dias, continuar vendo, ouvindo situações que estão publicamente sendo reproduzidas em larga escala a partir de achismo. Um governo não se governa com achismo. Então, acho que é muito sério. E aí eu quero citar duas questões aqui, antes de falar da mais importante. Uma em relação ao cemitério. Tem que ter apuração imediata. Apuração imediata. Inclusive, se houver necessidade de abrir uma comissão especial de investigação aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa apurar o que de fato aconteceu de 30 dias para cá no cemitério da nossa cidade. Porque independente de quem estiver ou em qual governo tiver, os responsáveis têm que ser punidos. Então, assim, o intuito não é investigar 40 dias, é investigar o problema. Né? O problema tem 2.000 ossadas, não morreu 2.000 pessoas em Diadema em 40 dias. O intuito nosso aqui é investigar o problema do cemitério como um todo. E essa casa não pode ser omitida das suas responsabilidades. Assim que eu protocolei esse pedido, eu informei o presidente da casa para que ele tomasse ciência do que estava acontecendo. Ontem, inclusive, falei com ele novamente sobre essa questão, pedi o seu apoio, é um clamor social. E ele está bem assim, aberto ao diálogo para que a gente possa fazer essa construção. Quando eu falo de 6 assinaturas, é o bloco do governo. E a oposição não deve participar? Queremos que participe. Nós queremos que seja unanimidade na casa. Eles tinham o intuito de abrir a SEI primeiro e depois, sem o comando, eles temem que seria aberto, puxaria para outro caminho, outra vertente? Então, eu não entendi o jogo que a oposição tomou em falar isso, né? Porém, nós já estávamos dialogando com essa questão e aí teve essa fala na tribuna, então a gente achou melhor por nós encaminharmos, mas como eu disse, aqui eu quero a participação dos vereadores desta casa, os 21, então eu vou conversá-lo para que a gente possa ter unanimidade na questão das assinaturas e participação são de 5 membros, né, e que possa ser distribuído aí da melhor maneira entre governo, bloco do centro e até mesmo a oposição. Eu acho que isso aqui é uma participação de todos. Você chegou a pensar em esperar um pouco mais para abrir essa SEI, pensando que a prefeitura pudesse abrir uma investigação própria, tentar entender o que está acontecendo do mesmo jeito que ela está fazendo em outras situações da prefeitura? Na verdade a gente tem conversado muito, né? O IPED é uma situação também, as horas extras são uma situação, tem várias outras questões que caberia até mesmo até uma SEI, mas esta do cemitério, como está muito à tona, e veio essa questão também de falarem que ia abrir, não sei se foi um truque, alguma coisa, e aí nós entendemos que era o momento, né? Foi uma construção coletiva do nosso bloco para que a gente pudesse fazer. Então é uma resposta à questão da oposição, o que ela queria fazer? Não é questão de ter uma resposta, já estava no nosso radar, porém a gente foi provocado, então diante disso, se fosse aberto ou não, nós optamos por abrir essa SEI. Já está protocolado e agora é correr atrás das demais assinaturas, como eu disse, queria fazer de forma unânime. Mas o PT também não falou que queria abrir uma SEI sobre isso aí? Sim. E ele vai participar? Então, como eu disse, o processo agora vai ser encaminhado ao presidente da casa, ele vai dar o aval e aí nós vamos colher as assinaturas. Eu vou encaminhar todos os vereadores, independente de qual lado ele esteja, para que todos nós pudéssemos participar disso aí, para ser uma discussão mais ampla. Como eu disse, eu estou aqui, estou no meu primeiro mandato e tem outros colegas que já estão aqui, que já têm mais experiência, para que nós pudéssemos de fato fazer uma construção coletiva da participação de todos, que seja uma frente ampla para que a gente possa discutir esse tema que é importantíssimo e que a gente possa trazer dignidade àquele local que não tem. Além da base governista, você já conversou com a base independente também? Porque a gente está citando muito o PT, mas tem esse G10 que foi anunciado semana passada. Você também já conversou com eles para tentar convencê-los também da SEI? Como eu disse, como foi protocolado no domingo, né, não era um dia útil, no mesmo domingo mesmo eu já dei ciência ao presidente da casa. Ontem eu também tive uma conversa com ele sobre esse tema. Aqui não é caça às bruxas, não é perseguição. Quis mostrar para ele qual é o foco mesmo, pedir a ajuda dele para me ajudar nessa construção.
ele se mostrou muito solícito e agora o requerimento está pronto, está aqui, que eu vou protocolar agora com todas as documentações, com todas as imagens, inclusive, do que foi encontrado lá, para que aí assim a gente possa também sensibilizar os colegas vereadores do tamanho do problema, não só com falácias, mas enfim com demonstrações. Então está aqui, esse é o documento que eu vou anexar junto ao processo eletrônico que já está aberto, para aí sim buscar as assinaturas que são necessárias para que a gente abra essa sede. Dentro dessa justificativa, está abrangendo apenas a questão de manutenção, a questão das ossadas expostas, ou também está abrangendo questões mais sensíveis, como, por exemplo, alguns relatos de cadáveres, de ossadas que acabaram desaparecendo, até mesmo caixões que foram comprados e não foram disponibilizados dentro da estrutura pública. Como que está a abordagem desses temas? Aqui está falando de utilizações de outras funerárias usando o nosso social. Estamos falando aqui de mais de 2.000 ossadas que estão aqui ensacadas de forma irregular. Nós estamos falando aqui do deferimento gratuito ao serviço funerário sem o devido processo legal, porque para você fazer um social você tem que passar pela assistência social, e nós temos relatos que não era feito desta maneira. Nós temos aqui priorizar a execução de serviço de qualidade respeitando os processos, os ritos administrativos, cheiro, mau cheiro, falta de flores, falta de urnas, enfim, tem uma série de questões que nós vamos apurar. Aqui é só um preâmbulo, mas que a ceia serve para isso, para que a gente possa buscar mesmo de fato o que está acontecendo. Então, com a abertura da ceia, nós vamos ter mais acesso, nós vamos ter autonomia de fazer investigações em loco, e que aí nós possamos buscar de fato o que está acontecendo mesmo, e que a gente possa também, e seja um instrumento para que a Prefeitura de Diadema tenha total conhecimento junto com essa casa, para que medidas sejam tomadas de melhoria no serviço público para as pessoas. Acho que o intuito dessa CEI não é só a punição, é a questão de melhorar o serviço das pessoas. É desumano você vai lá enterrar um parente, um pai. Por exemplo, eu perdi o meu pai muito jovem e eu não me vejo entregando um ente meu para morada eterna naquele local que é desumano. Então, assim, dar dignidade às famílias, respeitar as memórias daquelas pessoas, porque ali é o amor de alguém. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um filho, é um ente querido das pessoas da nossa cidade e que merece ser tratado com respeito. E eu tenho certeza que essa casa não vai se omitir dessas questões e que ela vai, de fato, dar uma resposta à sociedade. Então, seguindo um pouco dessa linha que você colocou, né, de tentar melhorar o serviço daqui para frente, o prefeito já te indicou que ele pretende fazer, lógico, ele também vai precisar fazer a investigação por causa das ossadas, identificação e tudo mais. Mas após isso, ele já colocou algum plano para tentar revitalizar o local, melhorar o cemitério como um todo? Sim, já está no radar da Prefeitura de Diadema. O prefeito se sensibilizou muito, como ele mesmo disse numa reunião conosco, que ele é uma pessoa assim, muito discreto, que guarda muito para ele, mas ele falou que naquele momento que ele esteve no cemitério municipal, ele ficou tão emocionado que ele pegou aquela dor para ele também. Então ele vai tomar, algumas ações já estão sendo feitas de limpeza, de manutenções prévias, algumas ações já estão sendo encadeadas por parte do Poder Público Municipal. E agora a gente está entendendo também toda essa questão financeira do município, enfim, e o prefeito vai ter um plano assim de ação para o cemitério, como vai ter em outras áreas, como está tendo já na saúde, que é a questão dos mutirões, zerar as macas no corredor do Hospital Municipal do Piraporinha, enfim, vai ter ações como essa também no cemitério, curto e a longo prazo. Eu ia mencionar, inclusive, a longo prazo, se existe algo no radar, visto que a capacidade do próprio cemitério ela tem uma limitação. E se não forem tomadas medidas urgentes, corre o risco de não ter onde enterrar pessoas aqui em Diadema. Como que tem sido a avaliação a longo prazo? Boa, Fidelis. Por exemplo, a gente tem um problema com pessoas obesas. Não temos gaveta para enterrar pessoas obesas na cidade. As pessoas a gente tem que ter uma parceria aí, eu não sei como é que se dá, com o cemitério Vale da Paz. Que o Vale da Paz cede uma gaveta por 3 anos. Mas você pega aí, quando se torna 3 anos, essas pessoas, a família vai fazer o quê? Quando a pessoa não teve a decomposição, o Vale da Paz simplesmente fala, não é problema meu, ou a pessoa se vira e compra lá, ou vai fazer o quê com esse corpo? Porque não tem gavetas, porque não tem decomposição, então tem que voltar para o cemitério municipal, não tem gaveta, não tem a estrutura para isso.
Então também é uma questão que dentro de tudo isso nós vamos englobar, se tiver uma legislação municipal que fala dessa parceria com o Vale da Paz, que a gente possa até mexer nela e que o Vale da Paz seja responsável por todo o período de decomposição do cadáver. Porque imagine você vai lá fazer igual tem um caso de uma amiga minha que perdeu a sua filha de obesidade, e quando chegou aos 3 anos no Vale da Paz para fazer a exumação, o corpo estava intacto, porque tomou muita medicação, sofreu bastante. E aí o sofrimento da mãe viu a filha novamente exposta, e aí o Vale da Paz falou, simplesmente nós não temos o que fazer, e essa pessoa tem que fazer das tripas coração para comprar uma gaveta para dar dignidade à sua filha, para não ficar jogado o corpo. Então é uma questão que vai abranger tudo isso também na questão da SEI. Para que a gente possa... também vai investigar essa questão desse contrato. Vai investigar, vamos investigar, é um ponto crucial. E se precisar mexer na legislação, vamos enfrentar também, fazer, se for preciso, a alteração da lei, enfim. O que tiver que ser feito, nós queremos fazer para que possa dar dignidade ao povo de Diadema. Aí vem um ponto. Outras cidades vêm criando concessões, né, dos serviços funerários, né? São Paulo fez isso, São Bernardo, Santo André. Está na mira de Diadema? O prefeito chegou a te colocar isso como uma possibilidade? É um ponto. Por exemplo, todo cemitério verticais eles têm que ter, eu estava estudando nesses 2 últimos dias aí, a questão de troca de gases. Diadema não tem a troca de gases, então por isso demora a decomposição, porque se você não tem a troca do oxigênio, as bactérias não se proliferam, e aí você vai lá, colocou, fechou, não tem a troca de gases, as pessoas não têm a decomposição da maneira correta. Então a gente também precisa pensar numa terceirização, no caso, numa privatização da questão do cemitério, a gente incluir esse sistema para que a gente possa acelerar as exumações, que no prazo certo de 3 anos a gente possa fazer a exumação, a família ter a dignidade de colocar no ossuário, e nesse sentido a gente abrir mais gavetas para que a gente possa não deixar a nossa população na mão. Porque, como o Fidelis falou, tem esse problema mesmo. Pode ser que colapsa. Como vai colapsar o IPED, nós temos um grande problema de colapsar também o cemitério de Diadema. Queria reforçar a questão do seu pedido. Uma semana depois, talvez, depois do Rosa ter falado que talvez faria... 4 dias. 4 dias depois. Que faria uma CEI, pediria uma CEI. Até na primeira sessão que teve, o Taca veio e elogiou bastante o Rosa, chamando de habilidoso e tal. E eu queria entender, por mais que você fala que não é um caça às bruxas, que não é uma revanche, nada disso, por qual motivo, de fato, assim, você falou, vou abrir, foi por conta dele ter falado, levantado essa questão? Você acha que esse centrão que se formou do Balcão vai apoiar também? Você já conversou com ele? Eu acho que o Carlos já perguntou. Mas foi justamente depois dele falar, e você acha que teria uma imparcialidade da parte dele, como fosse formado a SEI para a investigação? Você acha que haveria uma imparcialidade? Foi alguma coisa desse tipo? Pode ser também. Como eu disse, estava já no nosso radar. Já estava em conversas nossas, tanto da nossa base quanto com o governo, na questão da SEI. O vereador Josa, como o prefeito falou, e é verdade, ele é muito experiente, ele é habilidoso, não dá para menosprezar toda a sua capacidade política, foi presidente dessa casa, foi secretário do município, foi líder de governo. Eu ainda costumo brincar com ele que a gente vai ter que aprender muito, né? E que a gente aprende com as pessoas que têm mais experiência, depende de lados políticos. E o que é bom de cada pessoa a gente pode aproveitar. E que ele colocou essa questão. Então a gente entendeu, por exemplo, eu não costumo brincar. Se eu falar que eu vou fazer, nós vamos fazer. Teve tempo hábil para se protocolar pelo menos o pedido, né? Não entendi porque não foi aberto. Eu estive analisando na casa na sexta-feira se foi aberto algum pedido. No sábado a gente tem uns portais lá que a gente vai analisando também, não vi nenhum pedido. E quando foi no domingo, nós fechamos de fazer esse protocolo, e na segunda já fazer toda essa documentação, pegar algumas questões que precisava mais para que a gente pudesse corroborar com esse requerimento. E desta maneira, volto a repetir, a oposição é muito bem-vinda nesta CEI. É uma participação de todos. Essa CEI não é do governo TACA, essa CEI é da Câmara Municipal de Diadema, e que todos terão participação conforme diz o regimento, por proporcionalidade. Então, nós queremos que tenha a participação de todos os vereadores, de todos os blocos partidários, que tenha bloco do governo, que tenha bloco da oposição, que tenha bloco do Centrão. O que nós precisamos é unir forças, dar resposta à população, e se tiver alguma coisa que não está de acordo com as legislações, que nós possamos penalizar, porque também a gente não pode se omitir das nossas funções aqui, nem prevaricar nessa questão.
E só para fechar da minha parte, você citou que, por exemplo, existia a possibilidade de um asseio do IPRED. Isso ainda está no radar de vocês, de também investigar o que acontece no IPRED há muitas décadas? Sim, tá no radar. E essa casa tem autonomia, ela é independente, né? Ela corre com a harmonia o governo, com a prefeitura, né, o governo, mas ela tem a sua independência. E se a gente entender que há de fato essa questão, nós estamos abertos sim para dialogar com os demais vereadores e que a gente possa fazer essa questão de uma aceita também do IPED, que é o maior problema financeiro desta cidade. Nós estamos falando de uma dívida aí de 1 bilhão e 200 milhões. A oposição veio à tribuna na primeira sessão e falou que nós estamos falando de dívidas e que não sei o que, mas nós vamos mostrar, vamos documentar, e o secretário de Finanças virá esta casa para mostrar tudo em documentação, como está a saúde financeira de Diadema, e que não é um problema que nós fomos encontrados agora nesses 40 dias de mandato. É um problema deixado por gestões anteriores. A questão do IPED principalmente. Mas se você analisar que então tem até março o recurso, né, para o IPRED, essa ceia do IPRED, ela poderia ser junto com essa do cemitério? Ela pode... Não sendo com você ou com... mas, por exemplo, a casa fala que pode ocorrer 2 ceias paralelamente, né? E só pode ocorrer mais de 2 se uma for terminados os trabalhos desta ceia. Então, qual que é o nosso intuito aqui? Eu estou entrando com o pedido da CEI, vou trabalhar agora internamente a questão das assinaturas, e se nós, vereadores, entendemos que o IPED também é uma questão de uma CEI também, estarei aberto para ajudar os colegas nessa questão, e se for possível fazer parte também, muito do meu interesse. Mas como eu disse, esta casa tem 21 vereadores bons, preparados, competentes, e eu acho que se tiver uma nova CEI, que outros colegas participem, porque a gente participe só mesmo na colaboração, para que todos tenham o seu papel efetivo aqui, que todos os blocos indiquem os seus respectivos vereadores, para não ficar centralizado num só grupo, mas que seja compartilhado por toda a Câmara. O IPED, de quem já tem mandato, já é um conhecimento mais amplo, né? Aí quando eu tenho algum conhecimento do que a gente vem estudando, do que a gente vem falando, mas nós que chegamos agora ao primeiro mandato, estamos também verificando essa questão para entender melhor o que tem deixado, né? Quem já está na casa há um bom tempo já tem um conhecimento melhor, mas que a gente vai também estar atento nessa questão do IPED, que se for necessário e os vereadores aqui entenderem, né? Não é uma questão, quando fala de CEI, não é uma questão de governo, é uma questão de Câmara Municipal. Nós sabemos também que esse tipo de investigação da CEI, por exemplo, ela dá muito holofote, né, para os vereadores que estão participando, principalmente quem pede ali como presidente. Vai ser um compromisso seu, por exemplo, deixar a imprensa participar das reuniões, porque já teve outras, a gente foi barrado, a gente já escreveu sobre isso, tivemos problemas na época, e chamamos até na época, que foi uma da educação, que estava o Marcos Murichos à frente, era justamente ele como secretário, e a gente foi barrado, fizemos publicações, chamamos de pizza, porque acabou em pizza. Então esse é o grande problema de ter muitas CEIs também, no caso do prédio, que se for fazer CEI vai ter sempre o ano inteiro aí, pelo que o governo e a bancada aqui vem mostrando. Então tem essa questão, o compromisso seu de deixar a imprensa participar diretamente da investigação, no sentido, pelo menos das reuniões, que a gente tem esse direito, qualquer outro cidadão. E se vale a pena mesmo, não é mais fácil já vir com projetos para tentar resolver a questão do prédio de uma vez, porque já parte para uma cidade melhor do Brasil, como foi dito? Sim, com certeza, mas o que parte dessa questão da resolução parte de todos nós. Esse problema do IPED não foi causado somente por as gestões. Teve muita participação na Câmara Municipal nessas questões. Teve vários adiamentos, vários parcelamento do parcelamento, quando a lei não permite essas questões, né? Então, tem todo um prognóstico de que a gente possa evitar. Não permite, mas se vai inferir aquela classe... Mas aí eu posso falar do que foi acontecido daqui para frente, né? E que a gente está disposto a resolver os problemas de Diadema. E o problema do IPED não é um problema só do governo, é um problema da cidade de Diadema e que cabe todos nós a dar as mãos. Voltando a CEI do cemitério, a imprensa está aqui tudo isso aqui são links de matérias que todos os senhores e a imprensa nacional fizeram. Então a imprensa tem um papel importante na divulgação para a sociedade. E como é que a gente vai informar o povo desta cidade, até mesmo regionalmente, ou se vier mídias de fora em questão de abrangência nacional? Com o apoio da imprensa. A imprensa
dentro desta SEI será muito bem-vinda. Aqui não, da minha parte, não vai caber a exclusão de A, lado B, independente de posições políticas ou de qualquer outra coisa. A imprensa tem o papel importante dela na democracia desse país e principalmente aqui na nossa região. Será muito bem-vinda. Se for para colaborar, para colaborar e para nos ajudar a divulgar a população o que está acontecendo.